My Lovely Queen, eu sei que você gosta quando eu te chamo assim, mas a verdade é que eu digo dessa forma amorosa, carinhosa, porque eu quero te relembrar que você é rainha do seu mundo. E no seu mundo você pode ser, ter, fazer o que desejar. No seu mundo você cria a sua realidade, sendo rainha desse mundo maravilhoso que você mesma constrói. Agora, esse termo, eu sou rainha do meu mundo, que eu desenvolvi, que eu criei, que eu intuitivamente trouxe à tona, ele é muito poderoso. E eu explico isso agora para vocês nessa live. Live essa que já aconteceu há alguns anos atrás, ela foi gravada e eu decidi trazer à tona para poder explicar para vocês a verdade de o que é ser uma mulher rainha com prosperidade em todas as áreas. Sim, de viver uma vida amorosa, feliz, equilibrada, manifestando aquilo que você deseja em cada área. E eu vou deixar essa live aqui para você poder assistir, estudar e compreender de uma vez por todas que você é uma rainha do seu próprio mundo. Hello, my beautiful queens! Estamos no ar! Feliz quarta-feira! Uhul! Que alegria, que amor, que emoção e gratidão imensa por estar aqui com vocês. Estamos iniciando a nossa live com um tema muito legal, um tema muito especial, que eu vou ter a honra e o prazer de estar falando com vocês, né? Como eu anunciei nos stories, hoje nós vamos estar falando sobre o que é realmente ser rainha do seu próprio mundo. Eu venho falando sobre esse conceito por um determinado período de tempo e hoje nós vamos ir além do que realmente fala e o que é ser mesmo rainha do seu mundo na prática. Então, sejam todas muito bem-vindas. Estamos ao vivo aqui no YouTube e também no Instagram. E vai ser uma honra conduzir vocês. E eu já agradeço imensamente por vocês estarem aqui e por algumas outras que talvez vão assistir depois. De qualquer forma, todas são muito bem-vindas, que o conhecimento sempre é muito válido. Gratidão pela presença de vocês e vamos iniciar com esse tema tão gostoso para poder falar, né? Antes, eu quero abordar o que significaria cada expressão, né? Eu adotei esse mantra que veio para mim, intuído pela minha intuição, pela minha conexão com a minha rainha interior mesmo. E eu vou até contar a história para vocês, como foi que isso chegou até mim. Mas é um mantra, eu sou rainha do meu mundo. E o que significa cada palavra? Para começar, o eu sou é a frase mais poderosa que existe no universo. Por quê? Tudo aquilo que você diz depois do eu sou é uma autoprofecia. Ou seja, ela vai ser a sua verdade, vai se concretizar na sua realidade, eventualmente. Porque é o que nós somos, o eu sou. E aquilo que você põe atrás, depois do eu sou, vai se tornar a sua realidade. Talvez, se você diz coisas negativas, eu sou incompetente, eu sou burra, ou coisas do tipo, isso vai se tornar a sua realidade. Porém, se você diz, eu sou sabedoria, eu sou amor, eu sou felicidade, eu sou próspero, eu sou abundante, isso vai se transformar a sua realidade. Então, já começa aí o mantra com a palavra eu sou. E rainha? Rainha é tudo aquilo que você nasceu para ser. É o arquétipo mais poderoso que existe. Ele é o arquétipo mais completo. É um arquétipo de liderança. Então, quando você diz eu sou rainha, você está entrando nesse arquétipo que é muito forte, que é muito poderoso e liderando a sua vida. E logo em seguida, quando você diz do meu mundo, você assume a verdade de que você é criadora do seu próprio mundo, ou seja, você cria a sua própria realidade.
Nós viemos aqui já com um mundo externo, um mundo esse que foi criado pelo todo, por Deus, queira o nome que você queira desejar falar, é um mundo externo que foi criado por Deus, e Deus nos fez a nossa imagem e semelhança dele, e nós temos capacidade de criar o nosso próprio mundo, ou seja, você cria a sua realidade, você cria a sua história, você pode criar o jeito que você quer viver no seu mundo. Esse mundo que você está vivendo nessa experiência humana, que inclusive é importante ressaltar que é uma experiência temporária. Então, quando você afirma eu sou rainha do meu mundo, você está afirmando que você tem a capacidade e liderança para poder criar a sua própria realidade, criar o seu próprio mundo. Até porque o seu mundo, ele começa primeiro através do seu mundo interno, ou seja, é através dos seus pensamentos, é através das suas palavras, é através das suas emoções e das ações que você faz diariamente que vai criar o seu mundo externo. Tudo começa primeiro aqui, ó, dentro do seu mundo interno. É dentro de você que está a mudança, é dentro de você que começa a transformação. É dentro de você que você começa a criar a sua realidade. E isso vai, eventualmente, se tornar a sua realidade no seu mundo externo. Tudo começa por dentro, até mesmo a sua transformação. Ela, primeiramente, passa aqui, ó, por dentro de você, pelo seu mundo externo. Tá fazendo sentido? Tá caindo ficha aí para vocês? Porque esse conceito é muito importante. E quando nós entendemos essa verdade e assumimos a nossa postura com posição do qual a gente é, do que a gente realmente veio fazer aqui no mundo, tudo vai fluindo naturalmente, porque você passa a se alinhar com essa verdade, você passa a se alinhar com quem você é, em alinhamento também com as leis universais. Existem diversas leis no universo. A gente ouve muito dizer sobre a lei da atração. Tenho certeza que todos vocês têm algum conhecimento, talvez não tenham um conhecimento profundo, porque a lei da atração vai muito além da palavra lei da atração. Ela é uma vibração. O nome certo, né? O nome correto é lei da vibração, porque tudo está vibrando. Inclusive nós estamos vibrando e você atrai aquilo que você está em ressonância com, aquilo que você está vibrando. Não tem como. Se você está vibrando negatividade, se você está vibrando pensamentos negativos, pode ter certeza que isso é o que você vai atrair no seu mundo. Essa vai ser a sua realidade. Por isso precisamos ter conhecimento das outras leis universais que existem também, porque são várias, mas uma está funcionando junto com a outra em harmonia. Tudo acontece em harmonia e uma lei funciona sobre a outra. Então, quando você tem conhecimento, você pode estar usando a lei, as leis universais que existem, para o seu bem maior, para que você possa verdadeiramente viver o mundo que você deseja. Porque esse seu desejo, esse seu sonho é um chamado divino, é um chamado de Deus para que você possa viver o seu potencial máximo. Os sonhos foram feitos para que possam ser vividos, para que possam serem realizados. E se você não está caminhando em direção à realidade que você quer, o sonho que você tem no seu coração, está errado e você precisa voltar nesse caminho, porque você veio para cá para realmente viver os seus sonhos, por mais impossíveis que eles possam parecer ser. Não, eles podem sim se tornar realidade, porque sim, é um chamado para que você viva. E falando sobre viver sonhos que muitas das vezes parecem impossíveis de serem realizados, eu quero agora compartilhar com vocês uma história que verdadeiramente tocou meu coração, mudou o meu pensamento e me fez de verdade assumir a minha postura e a minha posição de rainha, o meu arquétipo de rainha, entendendo que eu posso ter tudo,
tudo, mas absolutamente tudo, ser feliz em todas as áreas da vida, não apenas ser feliz em uma área, né, ou no amor, ou na financeiro, ou na carreira, não, de verdade ser tudo. Essa história conta, é uma história real, e eu vou explicar depois para vocês a verdade, a moral por trás dessa história, que verdadeiramente transformou minha vida de uma pessoa que tornou realidade um sonho que parecia impossível. E assim como eu me vi na história dela, ok? Que é a história de uma mulher linda, maravilhosa, que ainda está viva, e eu vou depois apresentar um pouquinho sobre ela para vocês, após eu contar a história. Eu tenho certeza que vocês podem se identificar, assim como eu me identifiquei na história dela, que me tocou muito, vocês vão conseguir se ver nessa história também, ok? Então prestem bem atenção que essa história é de arrepiar. É de arrepiar, de se emocionar e de se inspirar. Deixa eu só dar um oi aqui para vocês, novamente agradecer a presença. Olá, Leila. Olá, Marisa, Lu. Muito bem-vindas a todos que estão aqui. Então vamos lá, deixa eu compartilhar essa história tão linda com vocês. Há muito tempo atrás, em uma vila, Vanessa, seja bem-vinda. Depois nós vamos responder essa pergunta, Vá. Presta atenção nessa história que eu vou compartilhar, que ela pode te ajudar a ter clareza, porque mostra também como ela clarificou e realizou um sonho que era impossível, a olho visto nu, de ser realizado. Terai nasceu e cresceu em Zimbábue, nas mais extremas condições de pobreza que existem. E ela vinha de uma geração de mulheres, de famílias que passavam o bastão da pobreza e toda uma história de sofrimento. Elas eram silenciadas, viviam relacionamentos abusivos e eram forçadas até mesmo se casar muito novas, e assim começavam muito novas, ainda adolescente, a ter filhos. Ela carregava essa história que passava de geração em geração na família dela. Terai, aos 18 anos, já era mãe de 4 crianças, sem educação, sem ensino e vivendo em extrema pobreza na África. Terai, uma pessoa que sonhava melhorar, vivia um relacionamento abusivo e, assim como todas da sua aldeia, da vila, elas viviam silenciadas. Elas não poderiam sequer pensar e que podiam sonhar, que poderiam estudar ou ter uma vida melhor. Certa vez, um grupo de missionárias americanas estavam na vila fazendo um trabalho de empoderamento, levando um pouco de educação e conhecimento para todas as mulheres que viviam ali naquela aldeia. E elas estavam em uma reunião. Terai estava nessa reunião. E nessa reunião, essa missionária americana chegou para ela e disse: "Qual é o seu sonho?" Algumas que estavam presentes disseram os sonhos delas e Terai permaneceu em silêncio, calada no cantinho dela. E novamente a missionária olhou para ela e disse: "Terai, qual que é o seu sonho? What are your dreams?" Terai sentiu-se audaciosa e teve coragem de abrir a boca e disse: "Eu tenho um sonho. Na verdade, eu tenho vários sonhos. Eu quero me formar como doutora, terminar o ensino médio, fazer o ensino médio, formar em doutorado e ir para os Estados Unidos." Todas as pessoas que estavam ali com ela olhou para ela: "Are you crazy? Are you out of your mind? Tá ficando louca, Terai?" Como assim? Porque aquilo era algo
possível. Nenhuma delas tinha sequer educação. Mal sabiam escrever o próprio nome. E essa missionária olhou para ela e disse: Terai, Tinagona, que na língua africana significa tudo é possível. Isso é possível. E ela repetiu de novo: Terai, Tinagona. Naquele momento, uma nova mulher nasceu. Terai se sentiu empoderada e logo em seguida foi correndo para casa e avisou para a mãe que essa moça, essa missionária, falou para ela que ela poderia realizar os sonhos dela. Terai apenas tinha 18 anos e a mãe dela já tinha sabedoria e não queria que a filha carregasse esse bastão da pobreza, de uma vida tão difícil, miserável, com um relacionamento abusivo. Disse para ela: sim, Terai, Tinagona, é possível que você possa realizar. E as duas começaram uma missão. A mãe dela também, calada, porque a mãe vivia silenciada pelo esposo, começou a ajudar com um pouquinho que tinha a Terai para que ela concluísse o ensino médio. Porém, todo esse processo durou 8 anos para poder se concretizar. Sabe por quê? Porque Terai estudava via correspondência, mandando essas correspondências para os Estados Unidos, em Cambridge, que ela nem conhecia, ela só queria terminar o ensino médio. E essas correspondências demoravam em torno de 6 meses para poder chegar. E Terai falhou e foi reprovada muitas das vezes. Porém, ela disse para ela mesma: eu não vou desistir. E depois de 8 longos anos, ela se formou em ensino médio. E aí ela foi para o próximo sonho dela, que é se aventurar e ir para os Estados Unidos da América. Chegando nos Estados Unidos da América, Terai passou fome, frio e dificuldade com 4 crianças pequenas e um marido abusivo. Ela pegava alimentos em lixeiras, sobras de restaurantes, para poder alimentar as suas crianças e alimentar ela também. Trabalhava em 3 empregos e começou pouco a pouco a estudar. Entrou numa faculdade, foi se profissionalizando e teve um momento que ela retornou para o seu país. E a mãe dela, com a sabedoria imensa, disse para ela: Terai, você está alcançando os seus sonhos que você disse. Porém, você precisa de um próprio sonho. Você está conhecendo os seus sonhos pessoais, mas você pode levar esse empoderamento, a sua audácia, a sua coragem para a sua comunidade. Foi aí que Terai embarcou no 5º sonho, de que quando ela crescesse, se formasse como doutora, ela ia voltar e fazer a diferença para a comunidade que ela vivia, levando educação e ensinamento para todas as pessoas ali presentes. E assim, Terai, após 20 anos, ela não desistiu, apesar de todas as dificuldades, ela não desistiu. Ela se formou como doutora, começou a trabalhar. A sua história foi chegando em mais pessoas e ela foi parar em Oprah. Quem não conhece Oprah Show? Ela se tornou a convidada especial, favorita de Oprah pela sua história, pela sua garra. E foi ajudada até mesmo por Oprah, que ela começou um projeto incrível na vila dela, em Zimbabwe, na África, empoderando essas mulheres. Terai se tornou maior e construiu até mesmo uma instituição que hoje é localizada na Califórnia de empoderamento feminino, onde leva conhecimento para outras mulheres conquistar sonhos impossíveis. E ela ajuda pessoas lá na vila dela, levando educação, conhecimento para aquelas meninas não passarem o bastão, e diminuiu a taxa de abuso em relacionamento, diminuindo a taxa de mulheres que muitas das vezes casam cedo, com 12, 13 anos, e começam a formar uma família. Ela cresceu, ela escreveu livros, ela tem, se eu não me engano, 4 livros
Desses dois são de educação infantil para crianças. E Terai foi construindo, e hoje ela é conhecida pela sua história, e a história dela emociona. Ela participou de vários programas, shows, televisões, levando a sua história e ajudando as outras pessoas. Pela primeira vez, quando eu ouvi a história de Terai, eu me senti emocionada e consegui me ver na história dela. Eu tenho certeza que muitos de nós viemos de uma família simples. E muitas das vezes crescemos com um desejo, um sonho ardente de ir além. Muitas das vezes um sonho de viver uma vida abundante, próspera, ou um sonho às vezes de ter uma carreira como advogado, ou um sonho às vezes de ter uma carreira como artista, ou um sonho de ser cantora, de ser uma dançarina profissional, o sonho às vezes até de ser uma celebridade. E às vezes, esse sonho parece tão impossível que muito antes de começar, desiste. Até porque ninguém na família ou ninguém próximo nunca alcançou sonhos assim, difíceis de sequer imaginar que fossem possíveis de realizar. E a história de Terai prova que é possível, sim. E eu me olhei e me vi na história dela. Eu nasci com esse desejo ardente de ir além daquela realidade simples, da qual eu sou muito grata de ter nascido, mas um desejo de fazer a diferença na minha vida e na vida das pessoas e até mesmo do mundo. Porém, por muito tempo, isso parecia algo impossível por causa do meu sistema de crenças. E muitas das vezes o seu próprio sonho também parece impossível de se realizar, porque você possui um sistema de crenças que te faz acreditar que aquilo é impossível, que você não pode alcançar. Mas esse sistema de crença, ele pode ser sim mudado através dos seus pensamentos, através das suas ações. Até porque tudo começa dentro de nós. Como eu digo que você pode criar o seu mundo, a sua realidade, sim, você pode. Sabe por quê? Terai, essa história incrível e fascinante que eu estou compartilhando com vocês, ela relata em algumas entrevistas e até mesmo no livro dela, que antes mesmo dela viver todos esses sonhos, ela se visualizava como estivesse acontecendo. Ela sentava, morava na aldeia muito simples, ela conta que ela sentava próximo a um espaço com uma pedra e ela passava ali, fechava os olhos e ela se visualizava. Olha que ela nunca tinha visto nenhum avião, ok? Mas ela sabia que para chegar nos Estados Unidos da América ela precisava entrar no avião. E o único avião que ela tinha visto uma vez era um helicóptero, que ela nasceu na época da guerra, então ela viu passar uma vez e aí aquilo ali ficou na imagem dela. Ela se visualizava dentro do avião. Chegando nos Estados Unidos, vendo prédios, vendo tudo, ela se visualizava estudando numa sala de aula, formando como doutora, ela se visualizava pegando diploma, ela se visualizava na graduação, né, passando assim no corredor com o jaleco e recebendo o diploma das pessoas responsáveis pelo ensino que ela teve. E ela passava ali horas e horas e horas e horas e horas e horas e horas se visualizando, sentindo. Ela fala que ela sentia o vento bater no rosto dela, ela sentia cheiro das coisas, ela escutava barulho, buzinas de carro, porque ela entrava com verdade naquela visualização. E sabe o que ela estava fazendo? Ela estava usando ali, nesse momento, os princípios da lei da atração. Que são os 3 simples princípios, que é você pedir. Ela pediu o que ela queria, ela tinha clareza, e nós vamos falar sobre clareza. Ela tinha clareza que ela queria ser doutora, ir para os Estados Unidos, dar uma vida melhor, e olha que ela passou muita dificuldade, porque às vezes tem gente que fala, eu não posso ir por causa dos meus filhos, ou porque isso, eu sou mãe. É pelos seus filhos que você tem que fazer. Ela veio com 4 crianças pequenas e depois engravidou. Então, ou seja, ela tem 5 filhos.
E como homem abusivo que não acreditava em nada que ela estava falando, ela transformou o impossível em impossível. E ela estava usando ali naquele momento que ela visualizava os princípios da lei da atração. Que ela pediu, tinha clareza, e aí depois você se visualiza vendo aquilo e você entrega para o universo, porque o como não é algo que nós temos que preocupar. O como é um trabalho, é um papel do universo trazer isso para a sua vida. E ela entende que existe um ritmo para que tudo aconteça. Ela não ficou lá, ai meu Deus, tem que acontecer agora, tem que acontecer agora. E ela conta, foram 20 anos até todos os sonhos dela se tornar realidade. Mas ela conseguiu. Quantas de vocês, às vezes, desiste logo antes mesmo de tentar? Olha só que história incrível. Depois de 20 anos tentando, ela conseguiu realizar cada um. E foi além, porque o universo te surpreende, te dando mais do que você pede. Ela não imaginava que ela ia alcançar tamanho sucesso, tamanha fama, como ela alcançou, de se tornar convidada favorita de Oprah. Ela vai no show da Oprah assim constantemente. Enfim, foi além. Por quê? As leis universais funcionam em harmonia. Tudo tem um ritmo para que acontecer, tem um tempo certo para que o seu sonho chegue até você, principalmente quando você tem um sonho audacioso, um sonho grande. Às vezes você tem um sonho de poder ter uma vida melhor, morar numa casa melhor, ter um carro bacana, poder dar um plano de saúde para sua família, um plano de saúde para os seus filhos, levar os seus pais, a família para conhecer lugares extraordinários que existem no mundo, viajar. Aí você acaba desistindo porque acha que vai demorar muito, que é impossível, que é grande demais. Nada é grande para Deus. Nada é grande. Milagres estão acontecendo o tempo inteiro. Sabe por que ela alcançou? Porque ela não desistiu. Foram 8 anos para ela formar ensino médio, para ela aprender e receber o certificado de que ela foi aprovada, porque ela precisava desse ensino médio para poder começar uma faculdade. 8 anos. Porque ela não tinha educação, mal sabia escrever o primeiro nome. Enfim, ela não desistiu. Ela passou fome, dificuldade, e eu não consigo me ver na história dela. Eu nasci com alguns sonhos que pareciam muito impossível. Vindo no interior de Minas Gerais, eu me recordo um dos sonhos assim. Eu tenho vários que eu posso estar compartilhando com vocês depois, mas um dos grandes sonhos que eu tinha, que confesso que parecia algo extremamente impossível para mim, é interessante até dizer isso, porque eu consigo me ver em cada parte da história dela. Eu tenho certeza que vocês podem também se ver nessa história. Eu sonhava em participar de uma escola de samba e até mesmo ser destaque em frente a uma bateria, viver isso. E eu me recordo que muito pequena, eu fechava os olhos e ficava me vendo. Eu me via. Eu lembro que antes da minha querida mãe falecer, nós sentávamos, eu e ela, na sala e assistia desfiles juntos. Assistia lá e tal, e eu ficava na frente da TV, dançando e tal. E eu falava para ela e para algumas pessoas da família que eu ia ser passista, que eu ia ser rainha de bateria e tudo mais, e dançava. Porém, eu tinha um sistema de crenças tão grande, até porque onde eu vivia, assim, longe de estar próximo de qualquer comunidade de samba ou participar, não tinha nada disso lá, ok? E eu tinha um sistema muito grande de crenças limitantes que achava que eu não ia conseguir. Nunca nem tinha saído da minha cidade, né? Como que eu ia conseguir alcançar tudo isso? E esse sistema de crença tornou a minha verdade por muitos anos, por muito tempo. E para reforçar esse sistema de crença, em um determinado momento, em uma fase da minha vida, eu me recordo, eu já estava na vida adulta, já tinha me transformado como professora. Estava em uma outra cidade, próxima à minha cidade, em Minas Gerais mesmo, em um aniversário, e uma pessoa que
se dizia minha amiga. Nessa festa, nós estávamos só entre amigos, ela já tinha extrapolado um pouco da bebida e ela já tinha passado um pouquinho. E eu lembro que era janeiro, olha só, era janeiro e em fevereiro ia acontecer, né, o carnaval e tudo mais. E chegou o assunto de eu falar pro pessoal que eu ia dançar, desfilar. Olha que eu nem tinha nenhuma escola nem nada, eu falei. Essa amiga já alterada virou pra mim assim, e uma pessoa que nunca realizou sonhos, nunca conquistou nada. Virou pra mim e falou assim, isso é impossível, Lorena. Esquece isso não é possível de viver. Para de ficar pensando assim, isso é impossível. Não, tem que morar lá, olha onde você mora. Tem que morar lá, tem que fazer parte da comunidade, coisa, isso é impossível. Você tem que conhecer gente de lá ou coisa assim para você conseguir desfilar, porque isso tem que fazer parte da comunidade, você tem que assinar antes e blá, blá, blá. Mesmo ela estando, eu sabia que ela estava alterada devido ao álcool que ela tinha consumido, eu fiquei tão triste, aquilo ali me magoou, foi como se tivesse assim, cravado uma faca no meu coração. Porque quem era ela para falar que o meu sonho não era possível de alcançar? Quem pode ter coragem de dizer que o seu sonho não pode alcançar? Seu sonho é o seu sonho, não importa se ele é pequeno ou se ele é grande, se ele é possível ou não, é seu sonho. E quantas vezes muitas pessoas disseram para você que o seu sonho não era capaz de alcançar e você acreditou naquilo e tomou como verdade. Mesmo daquela palavra dela, mesmo ter ferido os meus sentimentos naquele momento, ao mesmo tempo trouxe para mim uma energia, uma força grande que me fez acreditar. Eu posso. E no próximo mês eu estava lá no Rio de Janeiro desfilando. Porque eu não permiti que alguém falasse para mim que não era possível. Eu sabia que sim, era possível. Era humanamente possível. Esse é só um dos que eu acreditei. Porém, teve outros que demoraram muito para alcançar por causa do meu sistema de crenças. O que é o sistema de crença? É tudo aquilo, ok? Que você acredita como verdade. Seja isso positivo ou negativo. Se você tem no seu sistema de crença, que é a sua mente, tá? É tudo aquilo que você acredita, que fazer uma faculdade é algo difícil, ou se você acredita que você não é inteligente o suficiente, pode ter certeza que o universo vai trazer pessoas, condições, situações para reforçar o seu sistema de crença, para poder validar para você que aquilo que você acredita não vai mesmo alcançar. Porém, se você tem no seu sistema de crenças que você consegue, que é possível, você vai alcançar. Eu comecei a identificar quais eram os meus sistemas de crença. Eu tinha crenças limitantes, muitas, porém existia em mim algumas crenças fortalecedoras. Como, por exemplo, eu nunca tive, eu sempre tive em mim a coragem de poder ir viajar para qualquer lugar que fosse sozinha. Para mim nunca foi um empecilho, porque dentro de mim esse era crenças positivas, fortalecedoras. Eu sempre tive dentro de mim, eu posso ir para qualquer lugar e eu vou me dar bem lá. Tanto que isso me possibilitou, em 2016, me mudar sem conhecer nada, nem ninguém, para os Estados Unidos. Porque tinha essa crença positiva e fortalecedora dentro de mim. Algumas pessoas chegavam para mim e falavam: nossa, como que você tem coragem? Ir para um lugar que você não conhece ninguém, mal fala a língua e tudo mais. Como que você tem coragem? Eu não consigo fazer isso não. Mas é uma crença que está no meu sistema. E para às vezes outras pessoas isso é algo que é fim do mundo. Impossível de se concretizar ou de ser realizado. Por isso, cada um tem que entender quais são o seu sistema de crença. Aquilo que você acredita que é verdade e aquilo que você acredita que não é. Por quê? Pode ser positivo ou não. O fato é que esse sistema de crença é o que vai te possibilitar ou não de alcançar aquele sonho que você tem e que
muitas das vezes, ou até você mesmo acha que é impossível de se realizar. E eu só consegui alcançar algumas outras coisas porque eu tive que mudar o meu sistema de crenças limitantes para crenças fortalecedoras. Talvez você, minha linda rainha, tem dentro de si um sonho, um desejo ardente que parece para você impossível. Ele só parece impossível porque você acredita que é impossível. E se você mudar esse sistema de crença, essa crença que é impossível, e colocar na sua mente, colocar no seu coração, colocar na sua pele, no seu corpo, na sua mente, no seu espírito, que ele é possível de alcançar. E você se harmonizar com as leis universais, entendendo que tudo tem um tempo, que tem também a polaridade correta, que você tem que estar mantendo uma vibração correta, você alcança. Agora, deixa eu dizer para vocês a melhor forma de você mudar o seu sistema de crenças. O seu sistema de crenças, ele só pode ser mudado da mesma forma que ele é criado. E como é criada as crenças? As crenças são criadas de 0 aos 12 anos, mas na verdade elas são criadas a vida toda. As primeiras são do 0 aos 12 anos, pelas pessoas com quem você passa a maior parte do tempo, com quem é responsável pela sua criação. Pode ser sua mamãe, o seu papai, porque tem pessoas que às vezes não foi criada pela mamãe, pelo papai. Tem pessoas que foi criada pela vovó, pela titia, ou às vezes por outra pessoa, foi adotada. Essas pessoas, elas têm um sistema de crença que ela acredita como verdade ou não, que vieram já no sistema dela, e aí elas vão colocar essas crenças em você, e você cresce acreditando nisso. E as crenças são formadas por repetição ou por forte impacto emocional. O que seria o forte impacto emocional? Sabe, um exemplo, uma mãe, tenho certeza que algum de vocês já presenciou essa cena. A mãe está no supermercado com a criança, aí a criança vira e diz: mamãe, me dá aquele chocolate, ou me dá aquele biscoito. Aí a mãe, que tem um sistema de crença muito negativo, muito limitante, vira para a criança assim, ó: cala a boca, para de me pedir. Nós não temos dinheiro, não. Cala a boca, nós não vamos, não. Fica quieta, nós somos pobres, não temos dinheiro. E a mãe continua arrastando o carrinho, pegando as coisas. O menino recebe, foi um forte impacto, a criança... Aquela palavras entrou no sistema de crença, porque a criança ouviu da mãe de forma muito impactante que ela é pobre. E aí a criança passa o quê? Acreditar. Eu sou pobre, eu não posso pedir nada. Melhor ficar calada. E ela cresce com aquele sistema. E isso pode ser em qualquer situação. Às vezes até mesmo a mãe fala assim: ah, você é burra, menina. Nossa, você não aprende nada. Nossa, seu cabelo é ruim. Ó, seu sangue é ruim, você não vale pra nada. E dinheiro só traz problema. Para de pedir dinheiro. A gente é pobre. Pobre não ganha nada, não. Pobre não consegue nada, não. Essas palavras têm um impacto emocional muito grande. E, ditas de forma repetidas, causa uma programação em todo o sistema inconsciente. E aí, você cresce, nós crescemos com aquela informação. E aí você passa a acreditar que aquilo é a sua verdade, te impedindo, muitas das vezes, de até mesmo tentar. Porque você já acredita que você é pobre, que você é burra, que você não consegue, que você não nasceu para ser nada, que você nasceu para ser ninguém, que você não merece o amor. Porque às vezes a mãe fala assim: homem não presta, todo homem não vale nada. Pode ser a mãe, pode ser a tia, pode ser até mesmo a professora, não importa quem falou isso. Mas às vezes você coloca no seu sistema de crença e passa a acreditar que é verdade. Sabe por quê? Toda criança, todo bebê entra nesse mundo com 0 de crença. 0, 0, 0. A criança não tem crença nenhuma. Ela vai passar a ter a crença de acordo com as pessoas que estão dizendo as coisas para ela. É como um pendrive.
né? Um pendrive você compra ele virgem. Ele não tem nada. Aí você vai colocando as coisas ali, você vai adicionando arquivos ali, esses arquivos ali vai ser o que você vai abrir quando colocar lá no pendrive. O mesmo acontece conosco. Nós nascemos com 0 de crenças. 0, 0, 0. E aí, as pessoas que a gente convive, amigos, família, vai colocando, né? A professora fala que é impossível, que você não vale nada, você é burro, ou um amigo fala, ou um companheiro, um namoradinho fala alguma coisa, tudo aquilo vai entrando no seu sistema de crença, né? Tudo isso vai entrando no seu sistema de crença, até mesmo palavras que às vezes está voltada pela sua autoimagem. Às vezes tem gente que escutou, sua boca é grande, a pessoa começa a achar que ela é feia, ou a pessoa escutou, seu nariz é feio, ou seu olho é isso. Tudo isso também afeta a autoimagem de como você se olha no espelho, porque você escutou às vezes algo disso no passado, isso entrou no seu subconsciente, e o subconsciente ele apenas absorve como verdade tudo aquilo que acontece. O nosso consciente, nós estamos aqui, eu tô aqui consciente, tô aqui, meu corpo tá consciente, mas existe o nosso subconsciente, e o subconsciente ele trabalha no piloto automático. Um exemplo, isso vai facilitar para vocês entenderem a diferença do consciente e do subconsciente. Quando eu estou dirigindo, a gente está dirigindo o carro, nos primeiros momentos que você está aprendendo a dirigir, você está consciente, né? Aí você fica, oh meu Deus, vai vir um carro aqui. Aí você está passando a marcha, você está tudo assim, né? Consciente sobre cada detalhe de que você tem que fazer. Depois que você aprende a dirigir, você começa a fazer tudo no piloto automático. Por quê? Como dirige já entrou lá no seu subconsciente. E o subconsciente atua de forma automática. Ou seja, você começa a dirigir de forma automática. Você inclusive está dirigindo, está textando a pessoa, o que não é certo fazer, mas a gente faz. Isso é um fato que muitas pessoas fazem. Tá ali dirigindo, manda texto, manda áudio, ou tá dirigindo, tá comendo alguma coisa enquanto dirige. Essa ação de mandar um texto ou estar comendo enquanto você dirige é uma ação consciente. E o inconsciente é você ali no volante ali, ó. Porque o seu sistema inconsciente já absorveu ali que dirigir é fácil e tal, você já sabe. Você passa até marcha automático ali, ó. Porque já está depositado no seu sistema de crenças. E aí acontece o mesmo na hora de realizar um sonho. O seu sistema de crenças tá ali, ó, no piloto automático, no seu subconsciente, dirigindo você ao que fazer. E talvez você fala, eu posso. Conscientemente você fala assim, não, eu consigo. Talvez conscientemente você tenha um sonho, ok? Vamos supor que é um sonho de ter uma casa própria. Consciente, ok? Você tem um sonho de ter uma casa própria. Mas o seu sistema de crenças, que depositou tudo ali no inconsciente, acredita que isso é impossível e que é muito difícil, que é tudo muito caro e blá blá blá. Por causa desse sistema inconsciente de crenças, você nunca alcança o tão sonhado desejo da casa própria. Porque mesmo você dizendo para si mesma, eu quero uma casa própria, eu mereço uma casa própria, no seu sistema inconsciente de crença, tá lá que é impossível, que você não consegue, que você é pobre, que você tem que viver de aluguel ou coisa do tipo. E esse sistema que fica lá no inconsciente atua de forma automática, no piloto automático. E ele direciona a sua vida para o que você vai fazer ou não. Agora, como mudar isso? Como mudar isso? Como colocar uma nova informação lá no subconsciente para que isso possa vir para o seu consciente e você seja capaz de realizar o seu desejo? Da mesma forma que a crença é formada, por repetição ou por forte impacto emocional. O forte impacto emocional muitas das vezes acontece na vida adulta das pessoas quando alguém tem um trágico acidente, sabe? E aí a pessoa muda. Esse é um forte impacto emocional. Ou às vezes a pessoa perde tudo, o marido sai, vai embora, larga. Ela tem um forte impacto tão grande que mexe com o emocional e ela fala, ok,
daqui para frente, eu vou ser a minha melhor versão, eu vou entrar na minha rainha e eu vou melhorar. Esse é um impacto emocional muito grande que abala e a pessoa muda. Ou às vezes a perca de um ente querido, da mamãe, do papai, ou de alguém muito próximo, e aí a pessoa, agora eu vou mudar. Ou por repetição, que é você colocar repetidamente palavras opostas daquilo que você não acredita. Né? Por isso, as afirmações positivas têm um poder tão grande. Se você diz elas de forma repetida, eventualmente elas vão se tornar a sua realidade. Por isso, a visualização também é importante. Como eu mencionei para vocês, eu me visualizava fazendo várias coisas que hoje é realidade na minha vida. Como eu mencionei para vocês, a história de Terai, ela se visualizava realizando cada um dos sonhos dela. E você fazendo isso de forma repetida, você está construindo a sua realidade seguinte, o seu futuro. Por isso é muito importante você estar atenta aos seus pensamentos, porque os seus pensamentos, eles emitem uma vibração, e é essa vibração que vai se tornar a sua realidade. Então você tem que criar uma nova assinatura e de verdade vibrar na polaridade correta daquilo que você deseja realizar. E essa atitude, essa função é que é você entrar na sua rainha. Essa atitude de entender, ok, eu tenho um sistema de crença negativos, mas eu quero mudar essa realidade porque eu tenho sonhos grandes e audaciosos para me viver e eu quero viver isso, essa realidade. Eu sei que é possível, eu sei que é humanamente possível de alcançar, então eu vou mudar o meu sistema de crenças. Isso é entrar na sua rainha interior. Isso é de verdade você colocar a coroa na sua cabeça e resgatar o seu poder, entendendo de que o passado ficou no passado e que o passado não significa o seu futuro, ele não significa a história, você pode criar. Independente de você hoje não estar vivendo a realidade que você quer e a realidade que você tanto deseja, mesmo perante toda essa situação, você pode, dentro da sua mente, no seu pensamento, criar uma nova realidade, entrando, né, na história que você quer. Até porque o foco não está na realidade que você está vivendo. O foco tem que estar dentro do que você quer realmente viver. E isso é o que faz a diferença entre pessoas de sucesso e pessoas que não têm sucesso. É o sistema de crenças. É muito importante que você trabalhe o seu sistema de crenças e se empodere desse arquétipo tão poderoso que é a rainha. A rainha, ela tem autoestima elevada. Ela não fica fantasiando, ela sabe que a vida tem obstáculos, mas ela está sempre usando os superpoderes. E quais são uns dos nossos superpoderes? A mente. Deus nos fez imagem e semelhança dele e ele nos deu o poder de usar os nossos pensamentos para criar a nossa realidade. Pensamentos criam realidade. Pensamentos corretos. Se você está pensando negativo, ele vai criar a sua realidade. Se está pensando positivo, ele vai criar. Então, você tem esse poder de controlar os seus pensamentos. Você não pode controlar o mundo afora. Você não pode controlar a crise ou o que está acontecendo na sociedade. Não, você não pode controlar ninguém. Mas você pode controlar você mesma. E é isso que é ser rainha do seu mundo. Saber controlar os seus pensamentos, a sua história. Porque a rainha sempre tem os seus desejos realizados. Ela tem tudo. Tá pronta para ser rainha da sua vida? Quem tá pronta aí? Deixa eu ver aqui um pouquinho do que vocês têm falado aqui. A Vanessa pergunta o seguinte: e quando tu não tem clareza do que quer? Me sinto super indecisa em várias áreas da minha vida. E aí ela continua dizendo o seguinte: e quando tu pensa alto, mas a pessoa que convive contigo sempre te corta, dizendo que não é possível, que sonho é nada, é complicado. Vamos lá, Vanessa, primeira pergunta. Para você ter clareza do que você realmente quer, é muito importante que você entre para dentro. Talvez você não está tendo clareza do que você quer devido a circunstâncias
que você está vivendo e devido a essa pessoa que está próxima com você, com quem você convive e vive te dizendo que o seu sonho não é possível. Aí você começa a se duvidar. Mas o seu coração, um dos outros superpoderes que a gente tem, eu vou fazer um vídeo falando dos nossos superpoderes, um outro poder que a gente tem, todos eles são internos. E um outro poder que a gente tem é a nossa intuição. E essa intuição, a gente só consegue ativar ela, né, quando a gente está alinhada com quem verdadeiramente a gente é. Porque nós somos mais do que esse corpo, meus amores. Esse corpo aqui é apenas um personagem. Nós somos muito mais do que isso. Esse corpo físico é um reflexo de quem a gente é, que nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência física temporária. E quando você escolheu vir nesse mundo, viver essa experiência física temporária, você sabia de como que era o sistema aqui nesse planeta Terra e você tinha dentro de si a intuição, você tinha dentro de si até mesmo os sonhos que você queria viver. Aí você chega aqui no planeta Terra, você esquece de tudo isso e começa a ser programada pelas pessoas que convivem contigo. E essas pessoas às vezes não acreditam que os sonhos impossíveis podem se tornar impossíveis. E pelo fato de você amar muito essas pessoas e considerar muito essas pessoas, você acaba tomando como verdade o que elas estão dizendo, ficando em dúvida se o sonho que você tem, se o desejo que você tem é realmente o que é a sua missão ou o que você tem que fazer. E aí você passa a não conseguir enxergar com clareza. O fato é que eu tenho certeza que você consegue identificar o que você quer, ok? Você talvez assim, ai Lorena, eu não quero mais viver essa vida miserável que eu vivo. Eu tô sempre apertada, pagando conta. Ok, você sabe o que você não quer. Então você consegue enxergar a partir disso o que você realmente quer. Ok, se você não quer mais viver essa vida miserável, onde você só paga a conta e nunca consegue nem sequer, por exemplo, fazer uma unha uma vez por mês, você vai parar e pensar, o que eu quero então? E é nisso que você vai começar a ter clareza, olhando o contraste da sua realidade presente e olhando o que é que você quer. Aí você vai começar a ter clareza. Essa clareza vai, quando você se alinha com a sua divindade interior, a sua rainha interior, ela vai se transformando em intuição e você vai conseguindo conectar. Ok, é isso que eu quero. Por isso, eu te sugiro que faça o seguinte. Entre para dentro, porque as respostas para tudo que você quer e o desejo que você quer está dentro de você. Sugiro que você entre para dentro através da meditação, oração e converse mesmo com a sua divindade interior, com a sua rainha interior. Todo relacionamento, presta atenção, todo relacionamento, ele precisa de comunicação. Eu estou aqui comunicando com vocês. Quando você quer alguma coisa com alguém, ou até mesmo com as pessoas com quem você convive, você comunica. Né? Você chega, oi, eu quero isso, eu estava pensando nisso ou naquilo. Você fala para a pessoa, certo? O mesmo tipo de comunicação que você tem entre os relacionamentos sociais e familiares, você precisa ter com a sua divindade interior. Você precisa ter com sua rainha interior. Ou seja, senta no momento calmo do seu dia, seja antes de dormir ou logo após ao acordar, e pergunte para a sua divindade interior, fala para ela, querida divindade interior, querida rainha interior, eu estou nesse presente momento vivendo determinado contraste, algo que eu não quero. Mas apesar dessa situação, eu sei que dentro de mim existe um desejo ardente para que eu viva algo. E eu venho sonhando tão alto com isso, com aquilo. Fala para ela os seus sonhos, tá? Pode falar. Abra-se. Fala para sua rainha interior tudo que você sonha, que você tem dentro do seu coração. Abra o seu coração para a sua rainha interior. E aí fala para ela. Me ajude a ter melhor clareza para que eu possa verdadeiramente viver isso, porque eu sei que é um direito divino meu. E é assim, é um direito divino. E essa comunicação, ok, meus amores, elas precisam ser
precisa ser constante, ou seja, minhas rainhas, você precisa estar mantendo essa comunicação com a sua rainha interior diariamente, o tempo todo, qualquer hora, não tem contraindicação. Com os membros da sua família você não conversa, não está sempre comunicando, a sua rainha interior tem que ser ainda mais, porque você tem que comunicar diariamente, o tempo todo. É assim que você vai construindo um relacionamento com elas e também fortalecendo, ok? Para que você possa ter clareza do que você quer. Certo? E aí, sobre essa questão, Vanessa, que você perguntou, de sonhar alto. A gente foi acreditada que a gente tem que ter o pé no chão. Coloca o pé no chão, acorda para a realidade. Esse negócio que você tá querendo aí, ó, viver no exterior, ou que você quer viajar ao mundo, ou que você quer ter um carro X, ou que você quer casar com um homem muito rico, acorda pro mundo. Põe o pé no chão, acorda na realidade, isso aí é impossível. A gente foi ilusoriamente forçada a acreditar nisso. Mas eu quero que vocês agora, nesse presente momento, escute a verdade do que eu vou falar para vocês. Deus quer que nós sonhemos alto, muito alto. E nenhum sonho, nenhum desejo que você tenha no seu coração, que está aqui na sua mente, que está nos seus pensamentos, eles não podem se tornar realidade. Porque todo sonho, desejo que você tem é um chamado de Deus para que você possa viver o seu potencial máximo. Ele sabe que você tem capacidade para alcançar esse seu desejo. Você não vai desejar algo se você não tem capacidade de alcançar. Por mais incrível ou distante que possa isso parecer, ele é possível sim. Porém, devido ao sistema de crenças que às vezes você carrega e por você ter ouvido de alguém, ou seja lá de quem, que você tem que pôr o pé no chão, você passa a acreditar que o seu sonho não é real, que ele não pode alcançar. E aí você acha que você sonha alto demais. Não é que você sonha alto demais. É porque você está dando ouvidos para o exterior, dando seu poder para outras pessoas, para o sistema de crença que a sociedade implanta na gente. Enquanto você para de dar o seu poder, que você tem esse poder, você tem superpoderes e um deles é o seu poder interior. Quando você para de deixar que a sua verdade, o seu sonho, né, seja ditado por alguém, aí você começa a entrar no seu interior. Porque os seus sonhos são sim possíveis de alcançar. E se essas pessoas, mesmo que sejam, ok? Pessoas que você ama, da qual são muito próximas de você e convive, para e repara a própria vida dessas pessoas, elas alcançaram algum sonho? Então você vai dar ideia, vai dar ouvidos, vai dar o seu poder. É como se você pegasse assim a sua coroa e desse para outra pessoa o seu poder de rainha, porque a rainha tem um poder, ela não abaixa a cabeça não, as pessoas que abaixam para ela, né? Para uma pessoa que sequer realizou os próprios sonhos, que sequer alcançou algo na vida, como eu mencionei para vocês, a minha história, né, que essa pessoa falou para mim que eu não ia conseguir um dia ser rainha de bateria, participar de uma escola de samba, eu parei para olhar, a pessoa não tinha nem sequer realizado nenhum sonho, nunca não tinha nem saído sequer da nossa pequena cidade, e eu vou me pensar assim, o quê? Eu vou dar ouvido para isso? Eu vou dar meu poder para uma pessoa que nem sequer nunca nem viveu o sonho? E aí eu vou me igualar a ela e contentar com isso, sabendo que dentro de mim tem um chamado para ir além? Não comigo. A rainha, por isso que eu falo que a rainha é o arquétipo mais poderoso, porque a rainha sabe que os sonhos dela são possíveis de realizar e ela não abaixa a cabeça para nada e nem para ninguém. Agora, se você convive com pessoas que desencorajam você, você precisa criar um bloqueio energético, tá? E tentar, o máximo que você puder, manter uma distância saudável dessas pessoas. E lembre-se, que eu falei aqui para vocês,
Você não pode controlar o que as pessoas falam, ok? Você não pode. Mas você já está adulta, grande o suficiente e está aqui comigo aprendendo o conceito das leis universais, o conceito de ser rainha. E você então sabe que você pode controlar apenas o seu pensamento e o que entra dentro de você. Então, se alguém chegar para você e falar, opa, isso não é possível, você fala assim, ó, bateu, saiu, não me pegou, porque eu sei melhor. Então você simplesmente fala assim, não, essa é a verdade que você pensa, mas não é a minha verdade. Porque eu tô dentro da minha rainha e eu sei que eu nasci para viver o extraordinário. Eu sei que eu vim para vir nesse mundo para algo maior. Então se vier, você põe fora, opa, sai fora, não é minha realidade. Deixa eu voltar aqui para criar a minha realidade através dos meus pensamentos. Tá fazendo sentido aí para vocês, minhas lindas rainhas? A Vanessa agradece dizendo o seguinte, obrigada, querida. Sinto que estou caminhando para o despertar e você é uma das pessoas que estão me ajudando nesse caminho. Eu que agradeço e fico muito feliz de contribuir com a vida de cada uma de vocês. E é por isso que é importante vocês se juntarem com pessoas, ok? Que contribuem, que acreditam em vocês. Como eu mencionei hoje no início dessa live, eu contei para vocês a história da Terai. Que inclusive, ok? Eu tenho uma entrevista que ela deu junto com Mary Folio, que eu traduzi essa entrevista em português e disponibilizo ela no meu canal do YouTube, que você é muito bem-vinda a assistir. É uma entrevista maravilhosa, muito emocionante e que eu já ouvi umas 50 vezes. Inclusive, eu confesso para vocês que eu ouvi hoje, novamente, porque eu queria trazer esse conceito para vocês, então eu ouvi novamente, eu já vi e revi essa entrevista várias vezes e eu super recomendo. Inclusive, eu tenho também um vídeo no canal do YouTube que fala sobre a história da Terai, onde eu falo como que ela usou todos os princípios da lei da atração. E aí eu quero falar para vocês o que ela disse, né? Que eu continuo na linha de raciocínio, que é o seguinte: a Terai teve uma pessoa que falou para ela que o sonho dela era possível. E aquilo ali foi o suficiente para que ela despertasse dentro dela a rainha que existe dentro dela, o poder dela, para que ela não desistisse e fosse atrás dos sonhos dela. E ela fala que se ela não tivesse ouvido essa mulher, não tivesse escutado o que essa pessoa falou para ela, talvez ela estaria vivendo a mesma situação lá em Zimbábue, na África, vivendo na mais extrema pobreza, tá? Possível que alguém pudesse, e passando o bastão da pobreza para os filhos dela, para a filha dela, de geração em geração. E aí, o que ela diz? Porque essa mulher acreditou em mim. E eu uni com as minhas forças universais, né, o meu interior, eu quebrei um ciclo. Eu encerrei um ciclo de geração de mulheres de pobreza e eu quebrei ali. Então quero convidar você, minha linda rainha que está aqui agora, que você seja essa pessoa na sua família, que você seja essa pessoa na sua geração, quebrando esse ciclo de uma mentalidade de escassez, de que sonhos não são possíveis de alcançar. Que você seja essa pessoa que vai ser na sua família a primeira milionária, que vai ser essa pessoa que vai ser um exemplo para a sua família e para a geração das outras pessoas que vão vir, até mesmo para a geração dos seus filhos. Talvez você que está aqui me ouvindo é mamãe, então que você possa ser essa pessoa na sua família que quebra esse ciclo de gerações. Como eu disse para vocês, eu tenho sido essa pessoa que tem quebrado esse ciclo de uma vida normal, simples, da minha família. Eu tenho quebrado, né? Eu falo até assim, né? Que eu era a diferentona da família, porque eu tive coragem e audácia para quebrar o ciclo, para sair daquela. Porque eu olho para trás e se eu não tivesse feito isso, eu fico olhando 10 anos atrás, talvez eu estaria vivendo uma vida lá no interior de Minas Gerais e acreditando que meus sonhos não eram possíveis, eu não tinha chegado até aqui e alcançado tanta coisa e ainda mais coisas que eu sei que eu estou a ponto de alcançar. Porque eu decidi quebrar esse ciclo. Então, que você seja essa pessoa que a partir de agora vai quebrar esse ciclo, ok? A Dani, muito obrigada, Dani. Eu fico muito feliz. Você está sempre aqui junto comigo participando. E ela diz o seguinte:
Eu sou grata a você por estar me ajudando a mudar meus pensamentos. E Dani, você nasceu para prosperar, viver uma vida incrível. E você é a rainha do seu mundo. Não permita que nada e nem ninguém te diga o contrário. Por isso que eu digo que é importante você se fortalecer de pessoas que te encorajam, que te empoderam. E se outras pessoas não acreditam nos seus sonhos, too bad for them. Ok, eles não importam. Eles não precisam acreditar. Você precisa acreditar e se alinhar com pessoas que vão acreditar em você. Criar essa comunidade de pessoas que estão sempre te mentorando, ok? Te dando força. A Vanessa continua dizendo assim: depois de quase 35 anos, finalmente, eu sou rainha do meu mundo. Gratidão, Vanessa. E ela só tá para começar. Você tá sendo uma ponte, um caminho para mais novas outras pessoas que vão vir através de você também mudar a sua história. E olha, que nunca é tarde para que a gente possa mudar o nosso ciclo. Nunca é tarde para poder começar uma nova história, uma nova. Não tem idade. É a idade que você se decide. A partir de agora eu mudo essa história, eu mudo esse ciclo. Nunca é tarde. E ela continua dizendo assim: sou mãe de 2 filhos lindos e quero uma vida abundante para eles. E você vai sim alcançar, porque eles vão ser a sua motivação. Você tem que falar assim: eu vou cada vez melhor, vou cada vez ser melhor e alcançar o que eu quero por eles. Porque eu sei que eles vão mudar essa geração, que eles vão me olhar como exemplo. E não só eles serão beneficiados, as pessoas da sua família também serão beneficiadas. Você vai ver que quando você muda seu pensamento, tudo muda na sua vida, tá? As pessoas ao seu redor mudam e aí você passa a ser exemplo. As pessoas vão falar assim nas reuniões de família, nos almoços, assim: nossa, você tá vendo? Olha que lindo, olha que exemplo que ela tá fazendo. Ela foi longe, olha o que ela fez, ela alcançou isso, ela alcançou aquilo. Você vai ser um exemplo positivo para as pessoas. E aí você acaba cada vez mais permitindo que outras pessoas também possam ir sem viver a sua melhor versão e tudo aquilo que eles nasceram para ser. E que gostoso que é ser um exemplo positivo na vida das outras pessoas. Assim como vocês chegam para mim, me dando mensagem, falando que eu tenho ajudado vocês, eu fico assim imensamente grata e feliz do fundo do meu coração, porque eu acredito. Eu passei por isso, por essa transformação e sei que como é bom ser um exemplo positivo na vida das outras pessoas. E eu quero que você também possa ser um exemplo positivo na vida das pessoas com quem você convive, na vida dos seus familiares e na vida de muito mais outras pessoas. Deixa eu ver aqui o pessoal que está aqui conosco no Instagram. Estão me dizendo oi, estão me mandando um wave. Eu mando um wave, um hi para todo mundo. A Lu diz o seguinte: Jesus, essa aula é ouro em pó. Mais uma benção. Uau, que bom, eu fico muito grata e feliz de ouvir isso. E ela diz o seguinte: agora entendi como entrar na minha rainha interior. Sim, tudo começa de dentro para fora. Eu xingava mentalmente as pessoas. Olha só o que a Lu falava, né? Passei muito por isso é bullying. Mais uns coraçõezinhos aqui, rostinhos felizes. Verdade, gratidão. Gratidão mesmo, porque vocês estão aqui entendendo esse conceito tão importante. Tão importante, porque sim, nós não viemos aqui só para passagem. Nós viemos aqui para poder realmente ser e viver tudo aquilo que é o nosso direito divino. E se você não está vivendo tudo isso, está na hora de mudar. E para isso eu quero convidar vocês para que venham participar do meu programa. Eu sou rainha do meu mundo. As inscrições já estão abertas para o programa, que é uma imersão de 4 semanas comigo, ao vivo. Olha que chance maravilhosa de eu estar mentorando vocês com atividades, exercícios e técnicas poderosas que vão ajudar você a realmente transformar esse pensamento e efetivamente mudar a sua história. Porque quando você cria uma nova realidade, tudo muda na sua vida.
E existem exercícios, técnicas que vão além das visualizações, né? São visualizações, meditações guiadas que permitem você alcançar tudo isso. Bem como entender que é necessário perdoar, começando com perdão a si próprio. Quando você entende, perdoa as pessoas que estão ao seu redor, você abre, assim, é como se você abrisse o caminho da sua vida para coisas extraordinárias. Porque tem muitas pessoas que às vezes vivem com um sentimento inconsciente, tá? E que isso é possível retrazer para fora, mas um consciente de culpa. De que ela não é boa o suficiente, de que não é bonita, de que não merece. Esse tá tão enraizado, mas você precisa se olhar com verdade, com coragem. E eu tenho exercícios e técnicas que possibilitam isso. Inclusive, nesse nosso treinamento, a gente faz uma atividade terapêutica que é feita só mesmo com terapeutas. Eu sou terapeuta holística também. E tem 50 perguntas poderosas, assim. É uma mexida, mexe, vai lá na dor, vai lá no pain, mas depois traz um relief, ou seja, traz você de volta para a vida. Que é muito poderoso. Então, é muito bacana e eu quero convidar vocês a virem participar, porque é sim um programa completo. Além da gente entender como alcançar os sonhos, você melhora a sua vida financeira, a vida com seus familiares, porque nós trabalhamos 11 pilares da vida. Né? O intelectual, o seu conhecimento, o emocional. O emocional, olha, os pilares mais importantes da vida. O seu, você com você mesmo, o emocional e o espiritual. Quando esses três pilares da sua vida estão em harmonia, estão em fundamento, tá em equilíbrio, tudo mais alcança. Você começa a faturar dinheiro, porque você tá com seu equilíbrio emocional melhor, o dinheiro vem, o trabalho ou a ideia de um trabalho que vai te possibilitar um bom dinheiro e ter uma mudança na sua vida, vem. Por isso a gente trabalha muito isso e aí beneficia todos os pilares, melhora a relação. Tem gente que às vezes nunca nem fala com os pais, nem sabe por quê. É importante perdoar papai e mamãe. Tá? Independente se eles estão vivos ou não, ou se eles fizeram parte da sua vida ou não. Tudo isso a gente trabalha o sistema de crença, a pessoa aprende como prosperar, muda cada parte, né? Muda a história com o relacionamento, muda a história familiar, muda a história com o dinheiro, muda a história consigo mesmo, conecta com a sua rainha interior, e aí eu começo, depois que está conectada, a gente trabalha também a imagem pessoal, que é como você se vê, trabalha o seu personal branding, para você poder olhar com você e se sentir bem do jeito que você é, porque você é linda e perfeita do jeito que você é. Não tem nada de errado com a sua aparência, não tem nada de errado com você. A gente trabalha tudo isso. É um programa completo de transformação de dentro para fora. O destino para que mulheres que buscam uma vida mais luxuosa, elegante e feliz, que é um direito nosso, para quem gosta de usufruir de coisas boas e que sonha alto e que quer ter um estilo de vida elegante, próspero, que possa ir em bons restaurantes, que possa ir em boas viagens, hotéis legais, usufruir de uma vida próspera mesmo, que quer buscar conexão com sua espiritualidade, mentalidade, ter uma riqueza e muito mais. Porque através dos princípios femininos incorporados em práticas diárias no dia a dia é que nós conseguimos alcançar o nosso maior nível de sucesso, realmente inteirar para dentro. Por isso nós trabalhamos também nesse programa Eu Sou Rainha do Meu Mundo, a energia feminina e a energia masculina, que são duas energias poderosíssimas que existem em mim, que existem em você e que existem em tudo. Tudo é feito de energia masculina e feminina. Porém, temos que saber usá-las da forma correta, na hora certa. Né? Muitas das vezes, a mulher quer ser super independente, fazer tudo, ela está tanto na energia masculina que ela esquece da conexão feminina, né? Que é um equilíbrio. Tem que ter esse equilíbrio. Nós abordamos e falamos isso, né? Esse programa, ele reúne conceitos poderosos baseados na neurociência, física quântica, lei da atração, as leis herméticas, PNL, a psicologia positiva, meditação, mindfulness, muito mais. Porque realmente eu passei por várias coisas, o meu processo demorou muito, porque meu sistema de crenças era tão grande. E outra, eu não tinha ninguém me ajudando. Até porque, como eu mencionei, eu tinha sonhos tão grandes e audaciosos que
ninguém do meu convívio nunca nem chegou assim, próximo, close. E tudo isso parecia muito impossível, eu não tive ninguém me guiando. Então eu fui aqui assim, up and down, constantemente. Eu quebrei a cara, andei no lugar errado, caminhos errados, pessoas erradas, porque eu fui quebrando a cara até aprender. Eu não tinha ninguém me guiando. Se eu tivesse uma pessoa como eu tô guiando vocês agora e tivesse reunido todo esse conceito em um programa, eu não teria alcançado tudo isso, transformação, muito mais cedo, muito mais rápido. Esse programa, Eu Sou Rainha do Meu Mundo, é para você, especializado e voltado com a comunicação para o público feminino, para a mulher que realmente busca melhorar todos os pilares da vida e busca um equilíbrio, que quer realmente sair de uma mentalidade de escassez e ter uma mentalidade, bem como não só aprende a ter uma mentalidade de riqueza, mas bem como desperta ideias para a riqueza. Porque a gente passa a entender o conceito de riqueza. A riqueza não cai do céu. A gente tem prosperidade em todo canto que a gente vai, mas você precisa ter um serviço para oferecer. Então você passa a ter conexão com os seus poderes internos, como a intuição. E aí às vezes você pode ser intuída a ter uma ideia de um trabalho que vai mudar a sua vida. Eu tenho uma cliente que é um caso que eu atendi, ela estava aqui, ela saiu, que foi uma pessoa que eu atendi um processo. Quando ela chegou, ela estava desempregada, mas ela tinha dentro dela um espírito empreendedor. Ela já teve loja de comércio. E se embananou, ficou depressiva, estava com problemas e um monte de coisas que colocou ela tão para baixo, abaixou o emocional, que é um pilar importantíssimo, como eu mencionei para vocês, que ela não se via nem com ideia, né? E aí, durante o processo, foi entendendo, e ela também não tinha clareza do que ela queria, não. Ela já teve comércio, mas ela não queria trabalhar com o mesmo tipo de comércio que ela já teve antes. Ela não tinha mais clareza. E aí a gente foi trabalhando. Eu usei essas técnicas e ferramentas que eu apresento no programa. E depois de 5 sessões, ela chegou para mim e falou: Lorena, tô começando um negócio. E o negócio dela começou a bombar. E ela tava fazendo balinhas, bala baiana. Ela vai um dia vir falar comigo aqui, para vocês verem, balas baianas na cidade dela. Ela começou a vender, o negócio começou a estourar. Ela entrou na conexão, melhorou o emocional, e aí a prosperidade começou a vir. E ela falou para mim que não estava nem aguentando, começou a vir pedido, pessoas colocando nos stories que comeu a bala, que adorou a bala, fazendo pedido, e ela trabalhando até a noite. Uma bala deliciosa, orgânica, de coco, que se chama de bala baiana, vendendo pote, começou a vender para os locais, e a história com o dinheiro dela mudou. Ela passou a voltar a prosperar, melhorou também a casa dela tinha coisas que ela entrou, estava tão para baixo que assim, ela não tinha mais as coisas. E eu ensinei que o como não é algo do universo, para a gente preocupar, o universo sabe. E ela queria mobiliar, colocar algum sofá, algumas coisas na casa, ela conseguiu mobiliar, pintou a casa, arrumou. Isso veio quando você entra, na verdade, as coisas começam a mudar. Então, esse programa eu vou estar junto com vocês, acompanhando lado a lado, e você vai ser uma dessas pessoas que também vai se beneficiar, porque tem muitas técnicas poderosas que a gente aplica juntamente com uma meditação muito poderosa que é feita durante os 30 dias, as 4 semanas, e reprograma toda a sua mente e transmuta. É uma técnica poderosa, é uma imersão mesmo, porque vou estar do seu lado, ao vivo, junto, vocês podem interagir comigo, a gente vai trabalhar traumas, bloqueios, crenças limitantes, trabalha o perdão, a sua criança interior, para você ser a sua rainha. Hoje pela manhã, na hora que eu estava fazendo a minha meditação, eu trabalhei a minha criança interior, né? Depois que eu fiz a minha meditação, vocês aprendem e vocês recebem acesso para isso também. Aí eu senti no meu coração um desejo de alimentar a minha criança interior. Que é importante de tempos em tempos, se alimentar a criança interior com coisas que te conectam com ela. Tem várias formas. Às vezes assistir um desenho animado, coisas que te remetem à sua infância, que te trazem alegria. E aí eu lembrei que eu tinha um pacote de pão de queijo. Aí eu coloquei para assar. E era uma coisa que eu gostava muito na minha infância, comer pão de queijo, né? Então, eu sou de Minas e aquilo ali me trouxe tanta alegria, só aquela atitude, eu estava trabalhando a minha criança interior.
De tempo em tempo é bom você trabalhar a sua criança interior fazendo alguma atividade que ela gosta. Às vezes, se a criança interior gosta de tomar um sorvete, um picolé com um determinado sabor, né, que era muito recorrente na sua infância, ou assistir um desenho, outra coisa que anima, que me traz perto da minha criança interior, assistir desenho animado. Então, de tempo em tempo, você precisa trabalhar isso para estar em conexão com quem você verdadeiramente é, porque você não deixa de ser sua criança interior. E quando você cresce a sua vida adulta, aí você começa só a pensar na dureza e os problemas corriqueiros da vida adulta e esquece de trabalhar a sua centelha interior. Nós aprendemos isso também, bem como vocês recebem um pacote de bônus com exercícios, atividades para o ano todo, para a vida toda. Ou seja, melhora a mentalidade, começa a ver e ainda recebe vários bônus que vão te acompanhar durante toda a sua jornada para que você possa verdadeiramente ser e viver tudo aquilo que você nasceu para ser. Vocês recebem um workbook em PDF com exercícios e atividades que vai fazendo durante toda a semana. Serão 3 encontros semanais, ok? E é intenso. Eu pego na mão de vocês e assim, nós vamos trabalhar profundo para que você possa verdadeiramente ser a sua melhor versão. E recebe vários outros bônus, afirmações para a prosperidade, para o amor, para o seu poder feminino, para quem quer. Às vezes você quer manifestar o seu sonho, manifestar um relacionamento amoroso com uma pessoa, um rei. Nós aprendemos também sobre os arquétipos masculinos, tá? É muito importante que você esteja conectado com o arquétipo de um homem rei. Se você não tiver, você vai acabar atraindo homens que não prestam ou relacionamento tóxicos. Então, você aprende a atrair de verdade um homem de qualidade, de alto padrão. Esses são um dos bônus, mais algumas aulas que você recebe de bônus, como a aula do Ho'oponopono, que também é uma técnica para limpeza de memórias, como a aula também de como você descobrir o seu perfil comportamental. Eu sou analista de perfil comportamental, trabalho com a teoria DISC, que são 4 perfis comportamentais que existem. E quando você descobre o seu perfil comportamental, fica muito mais claro para você entender certos padrões que você faz. E se você nega o seu próprio perfil comportamental, você desalinha da verdade que você é e acaba indo fora da sua missão. Por que eu digo isso? Quando eu descobri o meu perfil comportamental, foi um choque. Eu sou formada em analista de perfil comportamental pela Febracis. Inclusive, o pessoal da Febracis repostou o meu depoimento. O Paulo Vieira repostou nas redes sociais dele também, porque foi um choque tão grande quando eu descobri meu perfil comportamental. Porque por muito tempo eu estava recusando ser quem eu era. Eu chorei nesse meu depoimento. Eu me desabei a chorar, porque assim, caiu tanta ficha, eu fiquei assim. E eu comecei a cair em lágrimas. Por que eu fazia o que eu fazia e por que eu estava correndo da verdade que eu sou? Eu sou um perfil influente. E pessoas que têm um perfil influente são facilmente comunicativas e tudo mais, mas por um determinado período de tempo, eu estava fora da minha rainha interior, eu estava vivendo no arquétipo mais masculino do que feminino, e aí para mim foi um choque. E você vai aprender como usar nessa aula. É uma aula poderosa e você aprende como usar o seu perfil comportamental ao seu favor. Não perca essa oportunidade, porque é limitado esse tempo. A oferta. Venha participar. As informações estão disponíveis nas redes sociais, ou se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo. Venha, que eu tenho certeza que vai mudar a vida de vocês. E eu quero, agora nesse momento, aproveitar para que a gente possa finalizar essa nossa linda live com uma oração muito positiva, para que você volte, né, para suas atividades, para sua casa, empoderada, ok? Então, eu convido você para, nesse momento, sinta-se à vontade para fechar os seus olhos, respire profundamente, soltando o ar. Nós vamos fazer juntas 3 respirações profundas e soltando devagar pela boca. E você será conduzida pela minha voz.
Respira, soltando o ar devagar. Mais uma vez, respira, soltando o ar devagar. Nesse momento, você ouve e recebe com amor cada palavra que eu digo. Querida divindade interior que existe dentro de mim, eu me permito agora, nesse momento, me conectar com você, minha rainha interior. Diga seu nome. Nesse momento, diga seu nome, entro em conexão e fusão com você, permitindo que tudo a minha vida seja conduzida para que eu possa, cada vez mais e mais, saber tomar as melhores decisões, de acordo com o que eu mereço, de acordo com o meu sonho, de acordo com o meu coração. Guia o meu coração, as minhas palavras, os meus atos e as minhas situações para que eu possa cada vez mais estar em conexão à verdade maior de quem eu sou. Porque eu sou a abundância, eu sou a prosperidade, eu sou a alegria, eu sou a diversão, eu sou a sabedoria, eu sou o divino, eu sou agindo e reverberando em cada célula do meu corpo. Eu sou a inteligência divina, eu sou a perfeição divina, eu sou a saúde perfeita divina manifestada no meu corpo em cada célula. Eu sou a divindade presente dentro de mim. Eu sou a alegria, eu sou a paz, eu sou a riqueza, eu sou a prosperidade. Eu sou rainha do meu mundo. Eu sou rainha do meu mundo. Eu sou rainha do meu mundo. E assim é. Assim como é em cima, é embaixo. Assim como é embaixo, é em cima. O que está dentro é o que está fora. O que está fora é o que está dentro. Está feito. Gratidão, minha rainha. Gratidão. Com essa linda oração meditativa, vocês terão um restante de dia repleto de luz. E essa energia continuará reverberando para o seu corpo durante toda a semana. Diga sim para você ativar esse poder. Está feito. Uau! Uau! Foi ativado. Foi ativado, pode acreditar. Foi ativado. Uau! Muito obrigada, minhas lindas rainhas. E eu vou ficar muito grata e feliz de ver vocês no Eu Sou Rainha do Meu Mundo. Venha comigo fazer parte, que eu tenho certeza que a transformação que você busca está nesse programa. Beijo, gratidão imensa, desejo um excelente dia e eu vejo vocês logo mais. Amo cada uma de vocês. E agora que você entendeu que você é rainha do seu mundo, está na hora de tomar uma ação. O link com o acesso para esse programa exclusivo, incrível, de como você transformar a sua vida em 4 semanas, em cada área, onde não apenas tem aulas, mas também tem desenhos detalhados, slides, explicando, porque eu sou dessas, eu gosto de explicar com figuras, com imagens, e tem uma riqueza de bônus. Está aqui o link na descrição desse vídeo. E você que já está pronta para ser rainha do seu mundo, ou que entende que você é rainha do seu mundo e não quer mais perder tempo, está pronta para transformar o seu mundo e a sua realidade em 4 semanas, vai acessar e vai adquirir. E eu te vejo no programa Eu Sou Rainha do Meu Mundo.